Cumprimentamos a cada um que já está entrando nessa sala virtual para o nosso momento de culto. Nós vamos esperar mais 3 minutos e já vamos dar início ao nosso momento de culto. Vamos preparando, vamos se sentando nas suas casas, vamos chamando a família, os vizinhos, amigos, para que possamos juntos ter os nossos momentos de louvor e adoração. A alegria de poder nos encontrar com você aí na sua casa. Deus abençoe. Bom dia, cumprimentamos a cada um de vocês, irmãos e irmãs, que nos permitem entrar na casa e também nos alegramos com o interesse de cada um de vir até a casa do Senhor através deste meio, desse canal de comunicação, a internet, e podermos aqui juntos ter os nossos momentos de louvor, de adoração, de culto. Que Deus, em sua graça, abençoe a cada um de vocês e com seu Santo Espírito nos guie para uma verdadeira adoração e também possamos crescer na fé e na certeza da vida eterna. Eu peço que os surdos que eventualmente possam estar assistindo ou virão assistir tenham a compreensão de que nós vamos parcialmente fazer a tradução em sinais e leituras, e a mensagem posteriormente nós vamos fazer a tradução e adicionar, e depois nós vamos divulgar editando e lançando dentro do link na internet, ok? Deus a todos abençoe. Nós queremos começar o nosso momento de culto cantando, você aí na sua casa sentado ou de pé, né? Como é bonito, Senhor. Quem de vocês tiver o inário pode abrir no 141, no Louvai ao Senhor. Deus abençoe nosso momento de culto. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer.
invocarmos a sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós convidamos a vocês também para que de coração sincero nos aproximemos de Deus, nosso Pai, através do amor de Jesus Cristo, guiados pelo Santo Espírito, a confessar os nossos pecados na certeza de que Deus nos perdoa. Deus ouve e dá atenção a todos aqueles que pedem e suplicam por esse perdão e reconhecem os seus pecados. Por isso vamos fazer nesse momento nossa confissão a Deus. Onipotente Deus, amado Pai Celestial, nós nos aproximamos da Tua presença porque Tu és o nosso refúgio, nosso socorro bem presente nas tribulações, nas aflições, nas dores, nos sofrimentos. E confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que cometemos pecados contra Ti por pensamentos, palavras, ações. Reconhecemos, Senhor, que merecemos sim a condenação eterna e nada podemos fazer para mudar isso, senão recorrermos a Ti, confessarmos os nossos pecados e suplicarmos o Teu perdão. Conceda-nos, Senhor, o consolo, a paz, o alívio que só Tu podes nos dar através dos méritos da obra de Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz por nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar juntos o hino Tudo que no mundo você tem. O mais importante é o amor de Deus em nossas vidas e em tudo que nós viemos a fazer. Neste amor, no amor de Deus revelado em Jesus, é que nós podemos nos aproximando da Sua presença, ter a certeza de que Ele nos perdoa todos os pecados. Por isso, você que confessou a sua fé, os seus pecados, confiando em Cristo Jesus,
E assim também tenha certeza de que o sangue de Jesus é que nos purifica de todos os pecados. Deus ouve, atende e recebe esse pedido. Como ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, vos anuncio o perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esta paz esteja nos corações e se renove na vida de cada um de nós, nos dando a felicidade e a certeza do consolo que somente Deus nos pode dar. Que reconciliemos esta paz uns com os outros também em nossa família, em nossos lares, possamos nos cumprimentar no amor e na paz de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Quero fazer a leitura do Salmo de número 148, que é para esse segundo domingo de Páscoa, a leitura do introito. Nós lemos assim no Salmo de número 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus, águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, e fixou-lhes a ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos, abismos todos, fogos, saraiva, neve, vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras, gados, répteis e voláteis, rei da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos, crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade acima da terra e dos céus. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia! Deus abençoe essas palavras em nossos corações e possamos nós responder ao amor de Deus em Cristo Jesus, sempre com louvor em nossos lábios e também em nossas vidas. Quero fazer a leitura da epístola para esse segundo domingo de Páscoa. Nós encontramos em primeiro carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 até 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo quando depurado no fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais,
no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Bonitas palavras de Pedro para cada um de nós. Permanecemos, continuemos firmes nesta fé, porque ela também nos dá a certeza da glória celeste. Também convido ainda para darmos atenção à palavra de Deus, a leitura do Evangelho, que nós encontramos em João, capítulo 20, nos versículos 19 até 31. O texto que ainda fala sobre o domingo de Páscoa, o mesmo dia que Jesus ressuscitou. Nós temos a continuidade desse texto e os acontecimentos que são o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Sede a alguns, perdoardes os pecados, são perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles no momento em que veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os discípulos e Tomé junto com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deus abençoe esta leitura e também o meditar dessas palavras na sequência. Nós queremos juntos confessar a nossa fé usando as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos juntos cantar o hino Louva ao Senhor Potentíssimo. Louva ao Senhor
Queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus, que a paz seja convosco. Combinando com os surdos que nós vamos interpretar esta mensagem, adicionar depois para ter melhor compreensão. Deus nos agracie com a sua presença e guarde sobre cada um de nós o seu Santo Espírito e mantenha-nos firmes na fé. Convido a orarmos. Gracioso Deus, nova oportunidade tu nos deste para ouvirmos a tua palavra e termos esta palavra diante de nossas vidas. Abençoa-nos, firma-nos na fé que salva, agracie-nos com os teus dons e a tua presença maravilhosa e sempre bondosa, e conserve em nossos corações o Espírito Santo para que nos dirija nesta vida em adoração a ti. Em nome de Jesus, amém. O tema que nós trazemos como proposta para o nosso momento de culto, neste segundo domingo da Páscoa, é cicatrizes. Ele é bastante oportuno. Essa semana tivemos uma devoção nos 5 minutos com Jesus com esse tema, cicatrizes. E passo a perguntar a vocês, quem não tem uma cicatriz? Provavelmente. Talvez até poderia dar com certeza, todos nós temos uma cicatriz. Quem não lembra, ao ver essa cicatriz, aonde a adquiriu, o que causou essa cicatriz? Cicatrizes grandes, pequenas, recentes ou antigas, visíveis ou escondidas, visíveis ou até invisíveis. Sim, podem haver cicatrizes invisíveis? Sim. São aquelas cicatrizes que não estão no corpo, não nos marca no corpo, mas marca a nossa alma, marca o nosso emocional, marca no sentimento, no psicológico. Cicatrizes de relacionamentos muitas vezes, cicatrizes de perda de um emprego, situações financeiras, desgastes, causam cicatrizes em nós, que nós não vemos no corpo. Algumas causam inclusive vergonha, traumas, vamos dizer assim. Outras cicatrizes nos fazem simplesmente recordar de tristezas, medos, frustrações, mas há ainda aquelas que são bem assimiladas, cicatrizes que se tornaram insignificantes, que permanecem em nosso corpo, que nós até as vemos, mas não fazem mais diferença, nem têm importância. Vamos dizer assim que essas cicatrizes superamos, podíamos dizer assim, apesar de elas estarem aqui no nosso corpo. Cicatrizes. Mas dificilmente encontramos cicatrizes que nos fazem ter alegria. Olha que legal essa cicatriz que eu tenho. Você talvez não teria essa situação em sua vida. Não lhe traz orgulho, olha que essa aqui é a cicatriz. Ainda que possa haver, ainda que possa existir uma cicatriz que você possa se orgulhar. Talvez de como venceu, do que aconteceu, de como superou, do que você passou e está vivo. Isso pode acontecer, mas cicatrizes dificilmente são marcas de muita felicidade. Sabe por quê? Porque cicatrizes acontecem em nossas vidas de forma não desejada, de algo que foi impossível ter sido evitado. Um acidente, agressões, brigas, que de repente nos deixaram cicatrizes, porque nós não conseguimos evitar e foi impossível fugir da situação. Não era desejado e de repente estamos com uma marca, uma cicatriz em nosso corpo. Por isso que dificilmente podíamos dizer assim, é uma alegria ter uma cicatriz. Quero falar de outra cicatriz, que vai muito além de ser uma cicatriz. Uma cicatriz como sinal, não como sinal apenas de uma lembrança, de um fato que aconteceu, mas de um sinal que anteriormente, previamente já havia sido anunciado
prometido e teria como propósito o sinal que vem de Deus, um sinal que foi prometido por Deus na antiguidade, um sinal que iria acontecer para que algo de bom, uma alegria pudesse ser gerada, e então pudéssemos falar de uma cicatriz que nos traz alegria. Cicatriz como sinal, as cicatrizes de Jesus, o sinal dos cravos nas mãos de Jesus. Curioso o fato de que Jesus foi ressuscitado dos mortos, Jesus veio dos mortos, e as marcas dos cravos ainda permaneciam no corpo dele. Por que isso é curioso? Porque nós cremos sobre a palavra de Deus que na ressurreição nosso corpo mortal, imperfeito, corruptível, se tornará num corpo imortal, perfeito e incorruptível. Ou seja, o que significa isto? Que na ressurreição marcas do pecado, toda a consequência do pecado, defeitos, cicatrizes, imperfeições, deficiências, até a limitação de idade ou a aparência de anos de vida, tudo desaparecerão. É o que nós cremos na ressurreição, e nós aguardamos esse dia da ressurreição com alegria. Mas Jesus ressuscitou dos mortos, e Ele, como Deus homem que veio à vida novamente, ainda mantém as cicatrizes. Mas por quê? Por que então os sinais dos cravos não desapareceram no corpo de Jesus? Porque se trata não só de uma cicatriz, de uma marca, de uma lembrança, mas como um sinal. A cicatriz que Jesus tem dos cravos em suas mãos é um sinal da promessa de que Ele é o Filho do homem que viria para morrer, um sinal de que a promessa se cumpriu em Jesus, Ele foi crucificado, um sinal de que a morte foi um lugar da humanidade em que Jesus pagou pelos pecados de todos, pela condenação de todos, um sinal de morte em favor dos outros, um sinal do poder de Jesus, que sobre a morte venceu, triunfou, derrotou o diabo e também venceu o pecado, um sinal de que toda a história da salvação se resume na gloriosa morte e ressurreição de Jesus Cristo. As cicatrizes que Jesus tem em suas mãos permanecem nele como sinal de que Jesus adquiriu a cada um de nós vida. A cicatriz de Jesus é um sinal do pecado nosso, não de Jesus, do meu pecado, do seu pecado, e que somente por causa do pecado é que nós temos cicatrizes. Qualquer cicatriz que nós temos vem do pecado. Acidentes, ferimentos, profundos ou superficiais, imperfeições, traumas, discussões, brigas, tudo que causa cicatrizes ou que se torna cicatriz em nossa alma, em nosso sentimento, em nosso pensamento, em nossa psique, nossa mente, são fruto do pecado, no qual nós vivemos e somos inclinados e participamos. Jesus carregou os nossos pecados até a cruz, carregou os pecados pela humanidade, e agora o sinal que Ele ainda tem em suas mãos são as cicatrizes por causa da minha e da sua culpa do pecado. Normalmente buscamos, inclusive, uma prova quando duvidamos de uma história, do relato de um acidente, de como tudo aconteceu.
nós enfeitamos e até mesmo mostramos, olha aqui como aconteceu, foi essa cicatriz, isso aconteceu durante o acidente, essa aqui foi a agressão, olha aqui, vejo no meu corpo. E usamos como prova as cicatrizes, pedimos provas por cicatrizes, e as cicatrizes passam a ser sinal da história. Até mesmo às vezes, antes de falarmos sobre alguma história ou algum relato que temos que causou cicatrizes, nós já dizemos, veja aqui, olha só como que foi, no meu corpo, no meu rosto, e então relatamos o que aconteceu. Invocamos cicatrizes como prova ou sinal daquilo que nós queremos contar, para que outros acreditem. Jesus apareceu aos seus discípulos naquele mesmo domingo da ressurreição, ao final da tarde deste dia, deste domingo. Jesus apareceu com as portas trancadas pelos discípulos, que estavam com medo dos fariseus que poderiam pegá-lo também para matarem, perseguirem. E ali Jesus de repente aparece no meio, sem abrir porta, janela, telhado, nenhum meio, mas ele simplesmente se coloca no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco, é o que Jesus agora diz aos seus discípulos, naquele dia da ressurreição, domingo da vitória sobre a morte. Jesus diz aos seus discípulos: paz seja convosco, não como um desejo, olha, que possam ter paz, que encontrem a paz, que vocês alcancem a paz. Não, Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco, ou seja, Ele dá a paz. A minha presença entre vocês dá paz. É a primeira vontade de Jesus para com seus discípulos, ao verem este que havia morrido, eles dar a paz, porque parece que é coisa do outro mundo vir alguém dos mortos. Jesus se apresenta primeiro dizendo a eles: paz seja com vocês, olhem para mim, tenham paz, e que esta paz então agora permaneça com vocês, nos seus corações, nas suas vidas. Esta paz que vem somente de Deus, no seu plano de salvação para conosco. Essa paz que somente pode ser dada por alguém que venceu aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos afastou daquele que é pacífico em todas as situações, aquilo que nos afastou de Deus, que são os nossos pecados. Jesus, ele diz: paz seja com vocês. Esta paz está em nós, pela ação do seu próprio Espírito Santo. Sabe aquilo que nos tira a paz? De repente, que aquilo que estava entre os discípulos, talvez como Pedro, que havia negado Jesus naquela noite, quanta falta de paz ele não teria no seu coração para dizer: nossa, eu neguei a Jesus e fui causa de sua morte de repente. Quanta situação da falta de paz talvez não estaria entre os discípulos pelo fato das mulheres dizerem: vocês fugiram quando apareceram os soldados e prenderam Jesus. Aquele tormento do sábado, da sexta noite do sábado, que ainda fazia parte da vida deles, de repente, culpa, isso tira paz. De todos os fatos que davam dores, que causam acusações, que nos trazem dúvidas, tudo isso é colocado sob a fala de Jesus: paz seja com vocês. O único que pode nos tirar qualquer marca do pecado e qualquer consequência do pecado é Jesus, o que nos dá a paz. Esta paz, Jesus, ao dar aos seus discípulos, dá a receita, dá o ingrediente, porque esta paz vem acompanhada ou surge na ação do próprio Cristo, que sobre os discípulos lhes diz: perdoai uns aos outros. Ele sopra o Espírito Santo e concede sobre eles aquele que atua agora sobre a história da salvação, realizada por Cristo, que foi à morte, ressuscitou
e agora atua nos corações daqueles que estão diante dele. O que pode nos trazer a paz é a certeza do perdão com Deus que temos em Cristo Jesus. E Jesus, naquele momento em que aparece aos discípulos, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Agora contem, relatem, vivam aquilo que eu alcancei por vocês. E então, soprando o Espírito Santo sobre eles, diz: perdoai os pecados. Assim que quando nós perdoamos em Cristo Jesus um pecado, ele é perdoado e nós temos paz. Grande e maravilhoso momento em que nós no culto iniciamos diante de Deus, após a invocação do Deus triuno, confessando os nossos pecados e dizendo: perdoa, Senhor. Restabelecida a paz, confirmada a paz, paz seja conosco novamente. Esse Jesus, ele nos dá o ingrediente para a paz, o perdão. Paz e perdão andam juntos, impossível de serem separados. Paz e perdão somente Jesus pode nos dar, impossível encontrar em outros. Eis a razão de agora vermos as cicatrizes em Jesus como sinal. Ele é o único que nos pode reconciliar com Deus, o Pai, que pelos nossos pecados nos afastamos dele. Este sinal, os cravos, as marcas, as cicatrizes na mão de Jesus significam: paz seja contigo. Tomé, um dos discípulos que não creu, ele duvidou, porque não é natural do ser humano crer na obra de Cristo, que em lugar nosso levou os pecados à cruz e ressuscitou dos mortos. Não é natural nós crermos nisso. Podemos pedir quantas provas quisermos, ainda assim vamos duvidar. Aquilo que Jesus disse lá para o rico quando estava no inferno: Senhor, mande Lázaro ressuscitar dos mortos para que falem para os meus irmãos sobre esta vida aqui. E ele diz: ainda que ressuscite, mesmo assim não crerão. É somente pelo poder do Espírito Santo que nos convence da verdade, que somos pecadores e que não temos mais comunhão com Deus. Por esta palavra que podemos agora também encontrar paz, que diz: os nossos pecados nos condenam, mas temos paz com Deus, por causa das cicatrizes de Jesus, que é o sinal da sua obra em nosso lugar. Se não vir as cicatrizes, as marcas, os sinais dos cravos nas mãos e não tocar ali ao seu lado, não crerei, diz Tomé. Tomé queria dar um caminho para a sua certeza. Mesmo Tomé, que havia dito em alguns momentos anteriores na ressurreição do Lázaro, quando Jesus disse ainda distante: olha, o meu amigo Lázaro está morto, vamos lá. Mas que bom que não esteve lá, porque agora poderão crer. E então Tomé disse: mas vamos juntos então para morrer com ele. Seria isso atestado de fé, ou ele estava falando como um sarcasmo, uma dúvida? Não sabemos bem ao certo, mas esse mesmo Tomé que havia dito isso lá, agora diz: eu não vou crer não, quero provas. Jesus apareceu na reunião da semana seguinte, no outro domingo, e então logo chama Tomé, após novamente confirmar: paz seja com vocês, meus queridos discípulos. Ele aparece aos discípulos e logo chama Tomé: vem cá, põe aqui a tua mão, veja os sinais dos cravos, toque o meu lado aqui, pare de duvidar e seja crente, creia. E então Tomé dá aquela resposta bonita de confissão: Senhor meu e Deus meu. Esse Jesus não é um qualquer homem, esse Jesus não é um qualquer escolhido por Deus, é o próprio Deus que veio ao mundo como homem para dar a sua vida por nós. E as marcas dos cravos das suas mãos é o sinal de que esse Deus deu a sua vida pela humanidade, na pessoa de Cristo Jesus. O Deus homem que festejamos na vinda do Natal, o Deus homem que entrou em Jerusalém para morrer e que deu a sua vida na cruz e que disse: está tudo consumado. E agora aquele Deus que, ressuscitado dos mortos em Cristo Jesus, passa a ser aquele que pode nos dar a paz. Sim, esse Senhor Deus que venceu a morte, o pecado e o mundo, pode nos dar paz. Amados e amadas em Cristo,
Nós não vimos a Jesus, nem a sua morte, nem as suas cicatrizes, mas nós cremos nos sinais de sua vinda, nos sinais tanto da primeira vinda, quanto também da sua segunda vinda que está por vir. E nisto nos consolamos, nas palavras de Jesus: bem-aventurados os que não viram e creram. Nós cremos nesta vinda de Cristo, tanto no passado, quanto a sua presença no momento de hoje, quanto também na sua vinda futura. Por termos esta fé, nós podemos dizer que nos colocamos entre aqueles que Jesus diz bem-aventurados, não como bem-aventurados felizes entre a terra aqueles que creem em mim, não. Bem-aventurados são aqueles felizes que têm a vida eterna em mim, que veem em mim a salvação. Bem-aventurados aqueles que veem os sinais de Deus se realizando e se cumpriram. Bem-aventurado aqueles que ainda hoje permanecem nesta certeza de que Jesus é o seu Salvador, e bem-aventurado para a vida eterna. Por isso, enquanto neste mundo nós estivermos, nós aqui confessamos a obra de Cristo como sinal de nossa salvação, sua vinda, sua morte, sua ressurreição. Cicatrizes de Cristo que permanecem em seu corpo como sinal da sua obra por nós. Esta confissão nos leva a termos diário louvor, louvor ao único que merece a nossa gratidão, nossa adoração, nosso testemunho, ao único que realizou por nós o que nós não poderíamos fazer de forma alguma, e que por isso as palavras do Salmo 148 nos convidam a ter louvor intenso e júbilo. Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele nos cuida, Ele nos salva, e então Ele nos exalta como seu povo, pela sua obra. O sinal das mãos dos cravos nas mãos de Cristo são o sinal da nossa salvação. A nossa fé se volta a Cristo com gratidão, com arrependimento, com reconhecimento. E o apóstolo Pedro, então, na leitura da epístola de hoje, diz: bendito o nome, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse bendito significa digno de louvor é a Deus o Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque só Ele, Pedro logo diz, em sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, na paz que Jesus nos assegura no sinal dos seus cravos. Ainda na ressurreição, nos dá agora certeza de viva esperança, que é a eternidade. Isso aconteceu mediante, Paulo continua dizendo, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança agora incorruptível, sem mácula, sem pecado, sem mancha, imarcessível, que não pode ser destruída, reservada nos céus para vós outros que guardais pelo poder de Deus, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Palavras de Pedro. Ele reconhece que é Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele digno de louvor, a Ele nosso louvor se volte, Ele que tudo criou e evoca todas as suas criaturas e toda a sua criação para louvar esse Deus, e nós pela fé nós o podemos fazer. Agora louvamos esse Deus que deu a sua vida por nós, para que tenhamos vida eterna e então vida perfeita no céu, sem cicatrizes, mas estaremos lá contemplando a cicatriz de Cristo, que é o sinal da nossa salvação. Pedro nos dá uma certeza de salvação, tanto das bênçãos quanto da vida por vir, porque esta obra foi realizada por Cristo. E assim podemos dizer que qualquer cicatriz que nós temos neste mundo, nós possamos olhar para Cristo no sentido de ser por Ele guardado, fortalecido, cuidado. Pedro diz que nisso nós podemos exultar, embora no presente, no momento que nós estamos aqui, por breve tempo, se necessário, sejamos contristados por várias provações, para uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro depurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não vemos, mas amamos. O valor da nossa fé vai ser muito maior do que ouro depurado pelo fogo,
quando nós resistimos provações, contrições, sofrimentos, tristezas, cicatrizes que acontecem, porque estamos em Cristo Jesus guardados para a vida eterna. E então podemos concluir com o que seria a leitura do Antigo Testamento, substituído por Atos capítulo 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quantos homens nos dizem essas cicatrizes, sofrimentos, essas dores não vêm de Deus, ou se fazem por causa da ausência de Deus em nossas vidas, do nosso distanciamento de Deus, da nossa falta de fé. Vamos obedecer a Deus, não aos homens. E então de Deus temos, ainda que passemos por contrições, sofrimentos, tribulações, somos guardados para a vida eterna, porque Ele está conosco. Cicatrizes, marcas, que nos fazem ainda olhar para Cristo como nosso Salvador. Que não venhamos a deixar Cristo como nosso Salvador por qualquer cicatriz humana, qualquer tristeza terrena. Possamos sempre olhar, Cristo tem uma cicatriz, um sinal da minha salvação, e Ele eu confio, nele eu creio. Que sejamos assim obedientes a Deus, ali onde Ele nos colocou, tanto para obedecer às nossas autoridades, quanto para vivermos em comunhão em nossa família, termos na direção da sua vontade os 10 mandamentos e seguirmos no seu caminho, e lutando contra todas as tentações e provações. Tenhamos a certeza, Cristo tem o sinal da vitória, a sua cicatriz nas mãos nos mostra, Ele ressuscitou e pagou por nós o pecado. Temos paz, e esta esteja em nossos corações. Deus nos guarde, nos firme, nos fortaleça. Amém. Queridos, vamos juntos falar o ofertório, que é nosso desejo de gratidão e de súplica pelo Espírito Santo, sempre renovado em nossas vidas após a palavra que refletimos. Falamos em conjunto então. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Queridos irmãos e irmãs, seria esse momento dentro do culto que nós temos também para as ofertas de gratidão, onde então nós trazemos ao Senhor aquilo que Ele nos deu para o nosso sustento, para a nossa vida e também para o cuidado da sua igreja, da sua pregação, da pregação da sua palavra, do seu reino entre nós. Estamos impedidos de estarmos no templo por esse momento de pandemia e isolamento social, mas quem quiser em suas casas, reservando também esta dedicação de parte daquilo que Deus nos concede para o nosso sustento e trazendo um dia de volta para a casa do Senhor, assim o faça. Quem quiser ir fazendo as suas ofertas por conta bancária, por favor busque saber as contas que os nossos tesoureiros ou nos grupos nós podemos divulgar. Aqueles que tiverem necessidade por estarem vivendo esse momento de isolamento social, dificuldade financeira, perda salarial, que nós possamos também ajudar de alguma forma, um cesto ou amparo, também nos deixe saber, que possamos fazer também nossa união de amor e de ajuda ao próximo, internos à nossa congregação. Deus a todos abençoe e guarde, e nos continue cuidando material, física e espiritualmente em sua graça. Nós queremos nos voltar a Deus em oração e fazemos nesse momento, lembrando das bênçãos dos aniversariantes, lembrando dos cuidados dispensados sobre cada um nas suas enfermidades, e especialmente a pedido da Sandra Tom, nós queremos também lembrar a Beth, que está enferma, que é uma amiga dela, que necessita de todo o cuidado médico, hospitalar, mas também da graça e do cuidado de Deus. Falamos com Deus nesse momento em oração. Gracioso Deus, amado Pai Celestial, obrigado por nos trazeres a Tua Palavra e de nos permitires refletir novamente sobre a verdade que salva. Jesus é o nosso Salvador, aquele que assumiu sobre si nossos pecados e carregou sobre si a nossa enfermidade e condenação, e alcançou sobre a morte vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Queiras assim nos trazer renovada alegria
fortalecendo-nos diariamente nesta alegria da salvação, da ressurreição de Cristo, também ser a nossa ressurreição diária para renovarmos a nossa fé e também a nossa ressurreição eterna, quando vieres nos chamar também desta vida, através da morte, para vivermos contigo na eternidade. Guarda, Senhor, a todos nós nesta certeza, nesta alegria e ao mesmo tempo nesta fé. Que possamos, junto com a Tua Igreja, testemunharmos esta salvação a todos aqueles que nos rodeiam. Abençoe o trabalho da Tua Igreja no mundo inteiro, que tanto necessita saber da salvação em Cristo, que está nesse momento vivendo também a tristeza, pandemia, tamanho horror diante do Covid-19, do alastramento da contágio do vírus. Queira, Senhor, nos trazer também a Tua paz diante de tudo isso. Que seja, Senhor, para nós a certeza de que Tu estás no comando, estás na direção, cuidando de todos e de tudo. Ao Teu tempo haverás de nos trazer novamente tranquilidade e a vida normal que tanto necessitamos para a comunhão com os outros, para a realização das tarefas em meio a essa sociedade. Leva-nos, Senhor, para que com arrependimento, com contrição, possamos também nesse momento reconhecer as nossas fragilidades, nossos erros e buscarmos somente em Ti o refúgio e o consolo que podemos encontrar na graça de Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, a Tua Igreja no pregar do Evangelho e também no ajudar o próximo nesse momento. Queiras fazer de cada um de nós instrumentos deste amor e da Tua Palavra, para, fortalecidos na fé, também ajudarmos aqueles que fraquejam ou testemunharmos para aqueles que duvidam desta salvação em Cristo. Dá, Senhor, que possamos, como família da fé também na Martim Lutero, vivermos este amor internamente, ainda que isolados socialmente uns dos outros. Possamos de forma muito especial nos preocupar e levar auxílio dentro do possível e daquilo que nos é permitido para o cuidado do próximo. Possamos nós dispensar das bênçãos que Tu nos dás para o cuidado da Tua Igreja também entre nós. Guarda-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor. Queiras assim também, de forma muito especial, olhar para os enfermos que neste momento, em sua angústia, em sua ansiedade, em sua necessidade, precisam de medicamentos, cuidado hospitalar, para que todos possam por Ti ser cuidados e amparados conforme o Teu poder, a Tua santa vontade. Cuide da amiga da Sandra, Beth, para que possa também encontrar em Ti, e somente em Ti, o amparo, a ajuda e a confiança de que a sua vida está guardada por Ti. Queiras conceder a melhora ou aquilo que é necessário para a sua recuperação, conforme o Teu querer e a Tua santa vontade. Esteja com ela, Senhor Deus, em Tua graça, em Tua bondade. Assim nos entregamos aos Teus cuidados em nossas vidas, dentro de nossos lares, nossos relacionamentos, nesta vida mais intensa junto com os nossos, Senhor. Quer seja a vida de casal ou dos filhos, possa a Tua graça nos cobrir e nos dirigir para que possamos ali também viver a paz, o perdão e a alegria da salvação. Assim oramos, Senhor, por todos os aniversariantes que em mais um ano lhes concedeste, por todos aqueles que agraciaste com mais um ano de vida, por teres concedido a eles a proteção durante todo o ano que passou e um novo ano que se lhes abre. Queiras abençoá-los em Tua graça, em Tua bondade. Assim olhe, Senhor, para nosso país também. Queiras cuidar-nos física, materialmente, na área da política, na economia, na educação, na saúde. Tudo isso, Senhor, entregamos aos Teus pedidos. Dá-nos sempre governo ciente de suas atribuições e convictos para as suas ações. Abençoado por Ti, para o cuidado de todos, e tenhamos dias melhores, e sejamos uma pátria sempre livre, mas que tenhamos paz em nosso meio. Tudo isso nós oramos e pedimos a Ti, ó Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com o Santo Espírito és um só, eterno Deus. Amém. Convidamos a juntos cantarmos o hino Cantai Alegremente. Cantai alegremente,
juntos possamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs, seja sempre junto a cada um de vocês com a sua paz e possa nos fazer sempre vencer, resistir e ao mesmo tempo superar cicatrizes em nossas vidas na graça e no amor de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Nossa alegria por podermos nos encontrar nesta manhã. Compartilhem, enviem para outros talvez esse link de culto, de adoração, e possamos nos encontrar em outro momento. Lembro, nas quintas-feiras à noite nós temos nosso estudo bíblico e depois, domingos de manhã às 9 horas, nosso momento de culto. Deus a todos abençoe. A alegria de podermos ter aqui a ajuda sempre dos nossos músicos, Hermes e também da Iáscara. Deus abençoe a estes também e os guarde com saúde. Que Deus assim esteja com cada um de vocês. Um abençoado domingo e uma semana repleta em sua graça. Fique com Jesus.